Jesus. Amém. Queria começar lendo um texto que está em Levítico 23, versículos 15 e 16. Se tiver a NAA aí, por favor, Henrique, que é que eu estou na minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa produzir vida em nós, Pai. Possa nos despertar, abrir nossos olhos, nos despertar para aquilo que a gente não tem visto, para aquilo que a gente não tem ouvido, nos despertar para o posicionamento que a gente não tem tomado, nos despertar para tudo que o Senhor precisa e quer fazer em nós, Pai. Tudo aquilo que nós temos impedido, Senhor. Que hoje o Senhor tenha liberdade de arrancar, de abrir os nossos olhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou ler de novo para você entender melhor daqui a pouco. Mas esse capítulo de Levítico está falando das festas que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. E depois da festa da Páscoa, né, que não se chamava Páscoa, né, era o Pessah ou Passover, o Senhor falou para eles, a partir do domingo, né, dia depois do sábado, vocês vão contar 7 semanas. Eu sei que alguns aí vão ficar aqui, mas essa conta não está fechando. Fala 7 semanas, depois 50 dias, né? É 49 a 50. São 49 dias de espera. No 50º dia, vocês vão começar a celebrar uma outra festa. Que aqui no Antigo Testamento era conhecido como a festa das semanas. Por isso 7 semanas, né? Número perfeito de Deus. E isso é tremendo, porque às vezes, assim, eu não gosto muito desse misticismo, numerologia, nada disso, mas tudo que o Senhor faz tem um sentido. Eu gosto sempre de buscar aquilo que Ele está querendo dizer em tudo, né? Então ali veio a Páscoa. No Antigo Testamento, o sentido da Páscoa era a libertação do povo do Egito. O povo anos ali escravizados. E o Senhor vem, né, e com o Passover, o Pessah, tira eles do Egito. Tira eles daquela escravidão, da opressão. E aí fala, olha, a partir do domingo, ali, dia depois do sábado, vocês vão contar 7 semanas. Contem bem contados. Eu acho que é por isso que ele repete depois, olha, depois vocês vão contar 50 dias, porque a partir do 50º dia vocês vão começar uma nova celebração. E eu gosto muito dele enfatizar essa contagem. Por quê? Porque ali o Senhor estava alimentando uma expectativa no coração deles. E falando, olha, mantenham no coração de vocês uma expectativa de que algo vai acontecer. De que algo poderoso vai acontecer. Eles começaram ali a entender que o Senhor estava livrando eles. Que o Senhor estava libertando eles. Só que eles ainda tinham mentalidade de escravos. Como nós muitas vezes. Somos libertos. Entendemos o processo da salvação, entendemos o processo de sermos livres do pecado, entendemos que o Senhor nos perdoou, nos chamou, nos amou, mas a gente não sabe viver livre. E a gente fala, e agora? Estou perdido, como é que eu vivo? Tem hora que eu quero de novo a cebola do Egito, tem hora que eu quero de novo alguma coisa que está lá atrás. Como é que eu vivo essa nova vida? O que o Senhor aqui estava falando é o seguinte, contem esse tempo, essas semanas, com expectativa ardente no seu coração, porque eu vou liberar algo que vai guiar vocês, que vai começar a ser um manual de vida para vocês, que vai começar a ser luz para o caminho de vocês, para ensinar como vocês andam nessa nova vida. E o interessante é o seguinte, que muitas vezes a gente entra nesse lugar de salvação, de redenção, de perdão, de aceitação, mas a gente nunca consegue alcançar esse lugar do revestimento, da luz do Senhor que nos guia, e que fala, e que se move, e que não me deixa paralisado. Eu sei que muitos,
talvez a maioria aqui, vivem em Deus, né, buscando direção. Mas todos nós, em algumas áreas da nossa vida, parece que o dia do revestimento, ou o dia da claridade, ou o dia da revelação não chegou ainda, né? Senhor, mas eu estou há tantos anos vivendo nisso e ainda não tenho revelação para onde ir, do que fazer, de como resolver essa situação. E a gente vai começar a ver aqui nas Escrituras como que o Senhor foi instruindo o povo nesse sentido, né? E tem muito a ver com esse texto, tem muito a ver com o tempo entre o Pessá e a festa das semanas, que para o Novo Testamento passou a ser a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou da maldição, da escravidão, e nos deu uma nova vida, uma vida completamente nova. No Antigo Testamento, esse dia, essa festa das semanas, a primeira festa das semanas, no primeiro dia da festa das semanas instituída por Deus, o Senhor chamou Moisés para o monte. E ali o Senhor começou a liberar para Moisés a lei. Ali o Senhor começou a dizer para ele, olha, o povo deve se portar dessa maneira. Começou a clarear um pouco. Como vocês vivem de acordo com o reino dos céus, não de acordo com o reino desse mundo. Ainda era imperfeito, porque ainda era a lei, ainda não era completo, mas ali o povo começou a ter uma direção. Olha, vocês vão andar assim, façam isso, não façam isso, cuidem disso aqui, né? Os 10 mandamentos e tudo isso. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vem. Ele, como o cordeiro, morre, ressuscita. Aquela vida dele nos traz vida, nos dá a oportunidade de viver a vida do Senhor. Ele cumpre a lei. Nele toda a maldição da lei é cumprida. Tudo aquilo que o homem não conseguia fazer pela lei, o Senhor vem e ele começa a dar um caminho. Mas ele fala algo interessante, ele fala, olha, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. E ele começa a dar algumas instruções. Fiquem à vontade, se vocês não estiverem entendendo, levanta a mão aí. Não sei se eu vou responder não, mas... Na tradição judaica, eles chamam esse período, né, entre a Páscoa e a festa das semanas, eles chamam de contagem do Homer, né? Eles contam todos os dias, falta um dia, falta um dia. Igual o Lucas e a Sara estão contando. Eu cheguei para eles, vocês estão para, né, é logo, né? Vai ser na quinta-feira, eles sabem até as horas, quantas horas faltam para chegar o casamento deles. Né? Com essa ardente expectativa, o Senhor orientou eles para que eles esperassem a direção do alto. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a gente vai ver isso aqui agora. Mas eu vou falar que, pelo menos para mim, muitas vezes é mais fácil entender, aceitar e começar a viver aquilo que a Páscoa nos proporciona, né? Nos tirar do Egito, eu consigo entender isso bem. Eu vejo que a maioria consegue, quando aceita o Senhor, consegue andar nessa verdade, nessa luz. Mas muitas vezes a gente não consegue receber a revelação da vontade de Deus. Muitas pessoas ficam paradas nesse lugar e vão de um lado para o outro. E às vezes começam a voltar para trás e querer olhar para trás. Senhor, mas será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Eu achei que o Senhor ia guiar a minha vida, ia me dar direção em tudo, e eu não estou vendo essa direção. E por que isso está acontecendo? E muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes eu desanimo. Muitas vezes eu perco o foco. Muitas vezes a gente se perde nessa orientação do Senhor, né? E esse período, né, entre um e outro, ele é um período de transformação. Então você imagina que a gente, né, ou o povo ali também sempre foi escravo, sempre viveu de uma maneira, e de repente o Senhor tem algo totalmente diferente. E esse período de espera, até que a direção venha,
ela para alguns é mais sofrida, para alguns parece que demora anos, né? Você que conhece a palavra de Deus, você sabe que o caminho deles de 40 anos no deserto era para ter durado no máximo 40 dias, né? Se fosse numa caminhada contínua, em 14 dias eles chegariam à terra prometida. Mas a palavra fala que por causa da dureza do coração, aquela geração foi impedida de entrar. E o Senhor levantou uma nova geração e deu toda a instrução de novo. E isso eu amo o que o Senhor faz, porque às vezes a gente olha e fala, está tudo perdido. Eu joguei tudo por água abaixo. Eu errei de novo. Eu fiz tudo de novo. E agora, Senhor, agora eu não vou poder entrar na terra. O Senhor, Ele sempre tem paciência, amor, misericórdia para falar, agora que senta aqui, eu vou te explicar tudo de novo. Eu tirei você dessa terra, fiz você passar em terra seca no meio do Mar Vermelho. Chegando do outro lado, eu comecei a te dar orientação. Durante 40 anos não faltou sandália para vocês, não faltou roupa, a roupa de vocês não desgastou. Durante 40 anos não faltou comida do céu. Mas agora eu tenho algo, uma terra de conquista para vocês. E vocês precisam agir diferente do que o povo antigo viveu, diferente do que os seus pais viveram. No caso para nós, diferente de como você antes viveu. Diferente de como o eu antigo, antes do batismo, antes de aceitar o Senhor, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser uma nova pessoa. E o Senhor, Ele tem toda a paciência com essa nova pessoa. Isso é lindo do Senhor, Ele tem misericórdia, Ele tem amor, Ele tem didática, Ele tem instrução para cada um de nós. E algumas coisas eu aprendo nesse tempo, né? No Novo Testamento, a gente conhece como a Páscoa e o Pentecostes, né? Não foi uma conversão de festa das semanas para Pentecostes, é só foi se transformando por causa do nome, né? O Novo Testamento é todo escrito em grego, Pentecostes significa 50 dias, então a cultura foi mudando. Já que a gente começa no 50º dia, vamos chamar, né, festa dos 50 dias, né? O período, o nome não importa, mas para que você entenda, né? O Pentecostes era essa mesma festa das semanas. E no Novo Testamento você sabe muito bem o que aconteceu. O dia de Pentecostes, 49, 50 dias depois do Senhor Jesus ter cumprido aquele ritual de Páscoa e morrido, ressuscitado no nosso lugar, o Senhor enviou o Espírito dele com fogo, com poder, para dar direção para o povo. Aquilo que os discípulos não conseguiam entender, naquele dia eles começaram. E olha que louco isso. Como eles começaram a entender? Com línguas que eles não entendiam o que estava falando. Com línguas que eles não eram capacitados a falar, o Senhor começa a trazer clareza, através deles, para outros. Isso é muito louco, porque às vezes a gente está pedindo direção para a gente. A gente fala, Senhor, eu preciso de luz, de direção, e o Senhor me usa para dar direção para alguém, numa língua que eu não entendo. Ou de uma maneira que eu não entendo. Mas ali naquele lugar, muitas pessoas receberam o dom do Espírito, receberam o fogo do Espírito, receberam direção do alto, e a vida daqueles discípulos e daqueles que acompanharam os discípulos mudou completamente. A partir daquele momento, o Pedro medroso, né, que tinha medo de morrer e negou o Senhor 3 vezes, ele passa a ser um Pedro ousado, sem medo da morte. Sem medo da morte. Ele começa a pregar, e aí começa a falar, olha, as autoridades estão aí para prender você. Ele não para, ele continua. Certo momento matam Tiago, que era um dos discípulos. Pedro não para, ele continua. Logo depois prendem Pedro. Falam para ele, Pedro, amanhã é o seu dia. Amanhã acabou para você. Amanhã você não acorda mais. Sabe o que ele faz? O que eu faria na prisão? Eu não sei, eu ficaria orando, gritando, Senhor, me tira daqui, o que o Senhor tem para mim? Não é possível, Senhor, tantas promessas. Pedro dormiu.
A confiança de Pedro mudou. Ele mudou, era outra pessoa. Os discípulos também. E aqueles que começaram a andar com os discípulos também foram diferentes. Estevão se converte, conhece o Senhor ali, começa a andar. Não era um dos discípulos, um dos 12, não era um dos apóstolos. Foi levantado para ser diácono, para servir as mesas, para fazer coisas que os discípulos já não tinham tempo mais ali para fazer. E ele começa a falar com uma autoridade. Ele começa a ser usado com uma autoridade. E esse é um texto que sempre que eu leio eu me emociono, porque eu gosto de tentar imaginar aquela cena, né? Estevão ali falando, e as pessoas passando na rua, pegando uma pedra, e indo em direção a ele. Você imagina essa cena. Ele está ali falando, e ele vendo. Um se levantou com uma pedra, outro com outra. De repente ele está cercado. E ele começa a falar com mais autoridade. E começa a falar com mais poder. E começa a falar com mais autoridade. E aquele texto diz que do céu o Senhor se levantou, né? E viu ele. E viu Estevão. Estevão viu Jesus assentado à direita do Pai. Em pé ali à direita do Pai. Né? Eu já ouvi alguém, eu não lembro quem pregou isso uma vez, mas eu lembro que alguém falou disso. Eu imagino que de repente Estevão, quando ele começou a falar com aquela autoridade e começou a ser apedrejado, ele continuou e não parou. Esse pregador falou, Jesus ficou tão surpreso que ele se levantou do trono e falou, deixa eu ver se é isso mesmo que está acontecendo. Será que é isso mesmo? Ele está morrendo por mim? Será que ele está seguindo o meu exemplo? Será? Mas essa mesma expectativa que o Senhor alimenta em nós, eu creio que é a mesma expectativa que o Senhor tem, de que a gente receba essa revelação, ande nessa revelação, e seja testemunha como Ele nos ordenou, seja minhas testemunhas, né? Isso é tremendo. Então esse tempo entre a Páscoa e Pentecostes me ensina algumas coisas, né? É um tempo de preparo, é um tempo de fé, é um tempo de confiança. Não é um tempo só de ficar contando. Passou mais um dia, falta um, faltam dois, faltam três. Mas é um tempo em que eu tenho que buscar o que o Senhor quer fazer comigo, em mim, durante esse tempo. Uma outra coisa que eu aprendo nesse tempo é que esse período de espera me ensina que o Senhor me tira do Egito em um dia só. Ele é poderoso para em um dia me tirar da escravidão. Mas para o Egito sair de dentro de mim, é difícil, hein? Demora. Para alguns demora uns dias, para outros demora alguns anos. Tem coisa que até hoje, né? Volta e meia eu acho alguma cebola do Egito aqui dentro. E eu tenho que, Senhor, me ajuda a tirar disso aqui. Eu não quero isso aqui, eu quero mais comer dessa comida do Egito, não. Esse período nos ensina a manter a expectativa. Cada dia de espera tem um valor. E como é difícil a gente esperar. É difícil a gente aguardar no Senhor. Cada dia de espera não é tempo perdido. É tempo de preparo. É tempo que o Senhor está nos preparando, né? E algo legal, né? Que a Páscoa, ela nos salva desse mundo. O que o Senhor fez na Páscoa. Mas o que acontece no dia de Pentecostes nos equipa para esse mundo. E a gente tem que ter isso em mente, porque enquanto a gente não chegar nesse lugar, a gente não está preparado para ir. A gente não tem autoridade ainda para ser enviado. A gente não está completamente preparado para cumprir o que o Senhor tem para nós. Então a Páscoa nos livra, nos dá salvação, mas só o que aconteceu no dia de Pentecostes, só o revestimento do Espírito nos prepara, nos equipa e nos envia e nos dá autoridade. Foi assim que o Senhor falou, né? Recebereis poder. Vamos ler aqui, eu queria ler alguns textos. O primeiro texto que eu queria ler está em 1 Coríntios 15. Deixa eu achar aqui.
Vou ler do 3 ao 6. Prestem bastante atenção nesses textos aqui. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Ele foi visto por quantas pessoas aqui? Mais de 500, né? Guarda isso, guarda esse número aí. Agora vamos ali para Atos 1. Deixa eu ver aqui, vamos ler o 3 e o 4. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então aqui a gente ouve falar que muitas pessoas viram o Senhor ressuscitado. Multidões viram Ele operando milagres. Viram tudo o que Ele fez. Ele apareceu a mais de 500 pessoas fazendo o que Ele fazia. Operando no nome do Senhor Jesus. No nome de Deus, Pai. E aqui, Ele está para ir, Ele fala e dá uma instrução. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Hoje a gente pode fazer essa relação, porque já aconteceu. Hoje eu sei que no dia de Pentecostes, o Senhor se manifestaria, mas eles não sabiam quando seria esse dia. O Senhor não falou para eles ali, olha, no dia tal, eu vou enviar, né? Espera até aquele dia. Não, o Senhor só falou, espera em Jerusalém, até que do alto. Como isso é tremendo, e essa palavra às vezes ela é tão dura para a gente. Espera. A gente é tão afoito, a gente é tão autossuficiente, a gente é tão certo de que a gente já sabe o que fazer, que a gente fala, pô, eu estou esperando tempo demais aqui, está na hora de eu agir, está na hora de eu fazer do meu jeito, eu já sei tanta coisa, por que eu vou ficar esperando? E aí a gente age do nosso jeito, e parece que tudo volta atrás, né? Aí o Senhor começa a se manifestar na vida do irmão que esperou, na vida da família que esperou, na vida daquele que está na expectativa e não saiu da sua posição até que o Senhor falasse. E a gente fica olhando assim, Senhor, mas esse aqui recebeu a promessa depois de mim, como é que pode isso? Não se sinta mal, isso acontece com todos nós. O Senhor está nos chamando a tomar um posicionamento de obediência mais uma vez. A tomar um posicionamento de não sair até que Ele fale. E como a gente é muito falho nisso. Como a gente desanima muito facilmente. E às vezes a única ordem do Senhor é permaneça unido em comunhão até que do alto se manifeste. Até que do alto venha a direção. Enquanto a direção não vier, eu não vou sair daqui. Gustavo falou, acho que semana passada aqui, né, sobre Moisés. Ou foi algum vídeo, eu vi o Gustavo falando em algum lugar, agora está em todas as mídias sociais. Se não foi aqui, você segue o Instagram dele que você vai ver o que ele falou lá. Mas é muito bom isso que ele falou, porque assim, Moisés está ali, Deus aparece para ele e fala, olha, estou cansado desse povo, mas eu não vou com vocês não. Mas eu vou enviar meu anjo, e ele vai resolver tudo o que você precisa. Todos os seus problemas acabaram. O anjo vai na frente e vai resolver. Moisés fala, não, eu não quero o problema resolvido, eu quero a presença do Senhor. Se o Senhor não for, eu também não vou. Olha que tremendo isso. Quantas vezes a gente busca o contrário? A gente quer ouvir exatamente o que ele falou. Eu vou enviar um anjo para resolver esse problema. Quantas vezes eu já orei isso, Senhor, manda um anjo na frente para resolver todo o meu problema.
Senhor, envia um anjo para resolver essa situação aqui, Senhor. Não está errado, tá? Mas existe algo melhor. A presença de Deus, ela é sempre melhor. A presença de Deus, ela não tem erro. A presença de Deus, ela não confunde. A presença de Deus, ela é poderosa. E é tudo o que a gente precisa. Se a gente tem a presença de Deus, você pode passar dificuldade, você vai passar dias difíceis, todos nós. Vai passar dificuldade. O Senhor não nos enganou, mas com Ele é tudo diferente. Com a presença dEle, não tem problema que possa roubar minha alegria, que possa roubar minha paz. Isso é tremendo. E essa atitude de espera, ela gera alguns posicionamentos diferentes. Deixa eu ler aqui o versículo que eu queria, que eu não li. É o versículo 15. Vamos ler lá. Atos 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Só até aqui, por enquanto. Você guardou o número que eu falei das pessoas que viram o Senhor se manifestando, né? Quantos eram? Mais de 500. Vamos fechar em 500, tá bom. E aqui falam que tem quantas? Cadê os 380? Por onde ficaram os 380 que ouviram a mesma coisa, que ouviram a mesma direção, que viram os mesmos milagres, que acompanharam o Senhor ressurreto? Aonde eles estavam nesse momento? E deixa eu te falar uma coisa, a gente age muitas vezes, na maioria das vezes, como esses 380. A gente tem uma boa experiência com o Senhor. A gente recebe a salvação. A gente entende o que Ele fez por nós. E eu volto para casa feliz da vida, porque eu recebi uma boa palavra. Porque eu fui confortado. E você pode voltar assim hoje. Sair daqui em paz, leve. Ou você pode voltar para casa e falar: Senhor, eu não quero ser como esses 380 e voltar para casa só com uma história boa para contar. Eu não vou sair do meu cenáculo, não vou sair da minha Jerusalém, até que do alto o Senhor me direcione, o Senhor me fale. Não tem nada mais importante do que cumprir a tua vontade, Senhor. Eu quero ser um desses dos 120. Estou pedindo fé para isso. Estou pedindo fé para ter essa mesma obediência, essa mesma fé. E não está errado isso, né? Acho que foi o Gustavo. O Gustavo está em todos aqui. Pregou outro dia. Pegou outro dia, como é que foi? Qual foi a situação? Aumenta a minha fé. O centurião, foi esse? Vamos ver. Me ajuda. O pai, é verdade, o pai do menino endemoniado. Jesus fala para ele, né? Você crê? Ele fala: creio, mas aumenta a minha fé. É interessante isso, né? Ajuda na minha incredulidade. É a mesma coisa. Olha que interessante, né? Talvez hoje você não tenha a fé necessária, mas fala como esse homem: Senhor, eu creio, mas a minha fé não é muito boa, não. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Sabe por que isso é importante? Porque você reconhece que você não é perfeito. Quantas vezes a gente cai, a gente não prossegue, não alcança, porque a gente acha que está no caminho perfeito já está tudo bom. Eu não tenho que fazer mais nada. E esse momento de espera, a gente acha também que às vezes é uma espera passiva, né? É só esperar. Vou lá para a Bahia, vou botar uma rede de um lado, a rede do outro, pegar uma água de coco, deitar no mar. Ó que beleza. Ontem eu fui para a praia, como é bom, né? A gente está ali na praia, aquele ventinho, estava maravilhoso, excelente. Tirando a música do pessoal em volta, né? A gente tem que botar uns tampões no ouvido, que não dá, né? Mas enfim, estávamos ali numa boa companhia de alguns irmãos. Mas não é isso que ele está falando de esperar. A espera que ele está falando é o seguinte: como que eles esperaram?
em oração, unidos, permanecendo. A gente não vai alcançar essa promessa. E quando eu falo dessa promessa, eu estou falando dessa promessa do revestimento que me guia, do revestimento que me dá a direção que vem do alto, que eu tanto preciso. Ela não vem se eu não permanecer em obediência, se eu não permanecer unido em oração, porque a minha fé sozinha ela é fraca. Se eu estou do seu lado, eu fico um pouquinho mais forte. Se tem alguém do meu outro lado, eu fico mais forte ainda. Se tem alguém atrás, na frente, do lado, eu fico ainda mais forte. Porque se eu ameaço cair, alguém me ajuda a levantar. Como é importante a função da igreja. Como é importante a minha função, a sua função na vida do outro. E quando eu falo igreja, eu não estou falando desse lugar, de você vir para o domingo. Eu falo de você, você estarmos atentos ao que o Senhor quer falar, ao que o Senhor quer fazer. Porque se nós formos igreja como o Senhor quer que a gente seja, se durante a semana o Marcos tiver uma dificuldade, alguém aqui vai ser usado por Deus para orar por ele. Talvez ele nem saiba, mas o Senhor vai incomodar alguém. Ora pelo Marcos aí, está precisando agora. Não, Senhor, mas eu preciso dar uma... Não, agora, o Marcos tem uma decisão para tomar, está precisando de ajuda. Gente, isso é tão bom, isso é tão poderoso, e isso é real. Isso só acontece quando a gente permanece nesse lugar, unido, mesmo que a gente não esteja unido aqui. Quando você está no seu trabalho, onde você estiver, na sua casa, você pode permanecer unido em oração, no mesmo espírito, sensível à voz do Senhor. Amém? Onde estavam os 380? Deviam estar se alegrando em casa, está tudo bem. Só que eles não experimentaram o melhor do Senhor. Eu quero experimentar o melhor do Senhor. Eu não quero ficar só com uma memória agradável do que o Senhor fez. Não quero só ficar com uma memória do que o Senhor fez lá atrás na minha vida. Eu quero viver diariamente o melhor do Senhor para mim. E o melhor do Senhor para mim, Ele é suficiente. Eu vou me alegrar, eu vou ter paz. Não importa onde eu esteja, não importa com quem, não importa com o quê. Se a presença de Deus todo dia me acompanha, eu vou estar sempre com alegria e paz no Senhor. Muitas vezes a gente desiste porque prefere agir com a própria força. A gente cansa de esperar, né? E deixa eu falar, não é fácil não. Né? Às vezes você fala, você está falando aí porque é fácil para você. Não é fácil. É abrir mão muitas vezes, né? Abrir mão do meu conforto, abrir mão de resolver do meu jeito. Né? Eu sou bom em resolver as coisas do meu jeito, gente, vou falar. Eu sou muito bom nisso. Isso às vezes é péssimo. Mas eu sempre acho que eu vou conseguir dar uma solução. Né? É engraçado, eu não sou um handyman igual alguns aqui. Eu sei que tem uns aqui que são muito bons, né? Mas eu sou metido a handyman. Né? Eu vejo um negócio quebrado em casa, eu falo, eu conserto, isso aí às vezes dá tudo errado, perco o dia inteiro e não arrumo nada. Mas Deus é tão bom que me dá uma esposa paciente, que fica me incentivando, vai amor, vai, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E vou te falar, na maioria das vezes, no final dá certo, eu não sei como, né? Mas no final dá certo, e às vezes está feio, está torto a prateleira que eu botei, ela fala, não, tá bom, tá ótimo. Aí quando tudo dá errado, aí eu chamo o Reginaldo, chamo o Júlio. Mas Reginaldo, deu problema aqui, não consegui resolver não. Júlio, como é que para de tomar choque nesse negócio aqui? Somos irmãos, é isso. Mas quando a gente faz isso com a nossa própria vida espiritual, isso é um perigo. Porque a gente acha que já conhece, a gente acha que já sabe. Eu já passei por isso antes. Mas o Senhor, Ele é novo, Ele é novidade de vida. Ele é vida todo dia em mim. Inesgotável, uma fonte inesgotável de vida. O que eu vivi no passado fica só de memória e lembrança, porque o Senhor ainda pode fazer. E que Ele quer fazer muito além do que eu posso viver, experimentar, ou desejar, ou pedir. Muitas vezes a gente tem experiências emocionais com Jesus, como os 500. Todo mundo ali teve alguma experiência emocional. Mas eu não quero voltar para a minha vida só com a experiência emocional. Eu quero voltar com a direção do Senhor. Eu quero permanecer
em obediência até que Ele fale, né? Eu quero permanecer hoje, né? Sem o fogo do Espírito, a gente corre o risco de ser cristão, de ser um bom pai de família, de ser salvo. A gente corre o risco de estar com a salvação em dia, mas não ter direção nenhuma do Senhor, está perdido. Lá no Rio de Janeiro a gente fala que é perdido igual cego em tiroteio, né? É bala para todo lado, você não sabe para onde vai, né? Mas às vezes a gente não está perdendo a salvação, mas está perdendo o caminho, está perdendo a direção. Isso é tão ruim para um cristão, porque isso faz a gente questionar a nossa fé, faz a gente viver, ainda que salvo, numa mediocridade dessa vida, porque essa vida ela não tem valor. Os valores dessa vida, elas não importam. Eu não vou levar nada disso comigo, né? E às vezes a nossa preocupação fica em resolver as coisas do dia de hoje. E eu me esqueço de preparar o meu dia para o Senhor operar, falar. Como a Silene falou hoje aqui, né? Às vezes nos dias mais ocupados, são os dias que eu mais preciso dedicar tempo ao Senhor. Os dias mais cheios e mais atribulados, são os dias que eu mais preciso parar tudo e falar: Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me dar uma solução, me dar uma direção. E quantas vezes a gente já fez isso? E quantas vezes a gente viu o Senhor operando, né? Quantas vezes a gente, diante de algumas situações, a gente não sabe como agir. Você pode ter a teologia que for, o estudo que for, a filosofia que for. Muitas vezes a gente não vai saber como agir, mas o Espírito Santo sabe. E Ele é poderoso, e aquilo que a gente não faz, Ele faz no nosso lugar. No Antigo Testamento, o Senhor, no final da festa das semanas, enviou a lei para guiar o povo. No Novo Testamento, Ele enviou a sua própria porção, seu próprio Espírito. E olha que tremendo, a lei vivia em tábuas, onde eles tinham que passar e ler, e eles faziam todo o tipo de método para poder lembrar, né? Tinham cordões e coisas, e falavam. A palavra diz que eles ensinavam os filhos enquanto andavam, e caminhavam, e repetiam. Mas olha que tremendo, o Senhor nos garantiu uma nova aliança. Eis que vos darei uma nova aliança, escreverei no teu coração, inculcarei na tua mente a minha lei. Quando você tem o Espírito, ainda que você seja iletrado, com dificuldade de interpretação da letra, o Espírito vai te dizer, vai te conduzir, vai falar o que você precisa. Esse é o primeiro, isso é o mais importante. Continue estudando, continue aprendendo, continue tendo recursos, mas nunca abandone o principal recurso, que é o Espírito do Senhor em nós, aquele que nos guia. Eu vou permanecer em nome de Jesus como um desses 120 que permaneceram ali. E eles permaneceram e foram transformados, totalmente transformados. Eu não sei quanto aos outros, mas eu sei que a misericórdia do Senhor nos alcança. Eu sei que a misericórdia do Senhor nos proporciona estar de volta no meio desses 120. É interessante que, eu não anotei aqui, mas em Números, eu não lembro exatamente qual o versículo, mas teve uma segunda Páscoa, para aqueles que não puderam participar da primeira Páscoa, lá no Antigo Testamento. E eu estava meditando um pouco também sobre isso. Falei, cara, como Deus é poderoso. Alguns não puderam porque estavam afastados, porque de alguma maneira, alguns estavam doentes, não poderiam estar no convívio. E o Senhor fez uma segunda Páscoa. Eu não vou lembrar o nome agora. Depois você me cobra, eu acho para você. O ChatGPT acha para você também. Mas olha que interessante, o Senhor continua proporcionando uma segunda chance para mim e para você. Se você estava entre os 500, voltou para casa com uma memória boa, não conseguiu permanecer, não alcançou a promessa, o Senhor está aqui hoje falando, eu vou te dar uma segunda chance, uma terceira chance. Eu estou aqui, se volta para mim, e tudo volta ao normal. E Ele restaura até aquilo que foi perdido.
Olha como é interessante, a palavra fala que se uma árvore não dá fruto, ela é podada, o galho é jogado fora para ser queimado, não é isso? Não tem mais utilidade. Se ele não dá fruto, ele vai ser queimado e jogado fora. Mas olha como Deus é poderoso. O Senhor pega Arão, ele pega uma vara morta, que está fora da videira, e o Senhor fala, baseado na minha palavra, essa videira vai viver novamente. E aquela vara de Arão começa a florescer. A vara de todos os outros magos continuaram mortas, mas a de Arão florescia. Não só isso, eles pegaram aquela vara, colocaram dentro de uma arca, e ela, longe de qualquer solo, de qualquer água, continuava florescendo. Porque baseado na palavra do Senhor, agindo de acordo com a palavra do Senhor, até aquilo que parecia morto, volta à vida. Ele é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar as promessas, para ressuscitar os seus planos, para trazer de volta a intimidade que um dia você perdeu, a expectativa que um dia a gente se perde, para trazer de volta a esperança que fica para trás. Queria chamar aqui a Sara, Valentina, quem mais? O Theo. Eles vão me ajudar aqui. E quero primeiro fazer uma oração aqui. Eu queria que todos, onde você está, você colocasse o seu coração diante do Senhor e buscasse, Senhor. Fala com Ele do seu jeito, mas busca essa direção do alto. E fala com Ele, Senhor, eu quero permanecer nesse lugar. Eu quero voltar para esse lugar. Senhor, que o Teu Espírito encontre lugar para fazer a Tua obra em nós, Pai. Que o Teu Espírito opere em nós de maneira poderosa, Senhor. E eu queria chamar aqui, se você, ao ouvir essa palavra, se você, eu não sei em que dia da sua contagem você está. Eu não sei se você está no dia 10, no dia 20, no ano 30, esperando a promessa do Senhor. Mas se você se sente cansado, se você sente que a sua expectativa, a sua esperança se esfriou, e você precisa dela novamente, você quer novamente ter a mesma expectativa do mesmo dia que você recebeu a promessa, se você quiser, vem aqui à frente. Se todos puderem ficar de pé, por favor. Se você quer ter essa expectativa renovada no seu coração, essa esperança renovada, vem aqui à frente para a gente orar junto. Se você se sente cansado de não ter mais respostas, se você se sente cansado de não encontrar um caminho ou uma solução, o ciclo parece ser sempre o mesmo. Se você quer dar liberdade para o Espírito Santo mudar esse ciclo na sua vida, vem aqui à frente para a gente orar. Que o Senhor possa nos dar graça para ser como os 120 que permaneceram. Pedir para os irmãos aqui me ajudarem orando, quem estiver aí. Aleluia, Senhor. Se você se sente tocado por essa palavra dessa maneira, vem aqui, não tenha medo. E eu quero fazer um segundo apelo. Se você crê que Deus te tirou do Egito, mas se você hoje, baseado nessa palavra, reconhece que tem coisas do Egito que te impedem de alcançar a promessa do Senhor. Se você tem vivido ultimamente tomando suas próprias decisões sem esperar a direção do alto, você não tem conseguido mais esperar, e você só vai vivendo, vai vivendo. Vem aqui à frente para que o Senhor possa renovar, para que Ele possa fazer cair por terra toda autossuficiência. Nessa festa das semanas, eles começaram trazendo uma oferta, e diz a palavra que no último dia eles traziam a melhor oferta.
Eu quero te convidar nesse dia a trazer a melhor oferta para o Senhor. Sabe qual é a melhor oferta? É falar: Senhor, a decisão de tudo na minha vida é tua agora. Essa é a melhor oferta que você pode dar para o Senhor. Se tem algo que o Senhor espera de mim e de você hoje, é que a gente fale: Senhor, toma a frente da minha vida. Eu não quero mais tomar a frente. Não quero decidir mais por mim mesmo. Que o Senhor decida, que o Senhor envie, que o Senhor me guie. Vai ter um tempo de comunhão. Se você ainda não recebeu oração, pode ficar que alguém vai orar com você. Mas é interessante que a palavra fala que eles permaneceram unidos em oração até que do alto. Estamos aqui unidos em oração no nome de Jesus, crendo que do alto o Senhor vai enviar a direção, aquilo que a gente precisa. Pedir para o Gu orar aqui pelo pão e pelo vinho. Bem, Senhor, nós consagramos esses elementos ao Senhor, Pai, esse suco de uva, esse vinho, Senhor, que simboliza o Teu sangue derramado por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou esforço. Obrigado por esse precioso sangue, Senhor, que nos purifique. Nós nos lembramos, nós celebramos, Senhor, esse dia aqui hoje, Senhor. Também, Senhor, nós apresentamos esse pão, Pai, que simboliza o Seu corpo que foi partido por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos ao Senhor esses alimentos, Senhor. Que cada um aqui possa experimentar essa profunda comunhão com o Senhor, Pai. A partir desse momento, Senhor, que a gente celebra, Senhor, essa ceia ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer algo diferente. Você vai vir aqui. Mas eu queria que antes de você vir, a palavra fala: examinai a si mesmo. Tem
Tenha um tempo com o Senhor. Deixa Ele sondar o seu coração, a sua mente. Abra o seu coração e fala: Senhor, quero ser cheio de Ti. Me ajuda a me livrar dos desejos do Egito, a me livrar das coisas do passado, a me livrar de mim mesmo. Senhor, tenha liberdade, Pai. Sonda a nossa mente e coração, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos restaura, Senhor. Que a Tua vida possa produzir vida em nós. Chama o César e o Gu para me ajudar aqui. A gente vai servir para você. Se você já fez a sua oração, você pode vir. Podem vir à frente se você já orou. Se você quiser oferecer para alguém aquilo que você pegou aqui, se você quiser orar por alguém, você está em casa, sinta-se à vontade. Somos uma família. Se você quiser abraçar alguém, e assim que você fizer isso, você pode tomar. Nós estamos quase todos recebendo aqui. Acompanhar, possa continuar, que o Teu Espírito possa continuar nos convencendo de toda a verdade, nos curando, nos libertando, nos convencendo de permanecer no lugar onde o Senhor nos coloca, no lugar onde o Senhor nos orienta, até que do alto venha a
investimento, a direção, a tua voz clara. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a vida de cada um, abençoa cada família, nos leva em paz e segurança, Pai.